Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta sexta-feira o endurecimento de medidas restritivas em 8 regiões do estado na tentativa de conter a propagação do novo coronavírus. O tucano colocou os 62 municípios da região de Marília na fase vermelha, proibindo todas as atividades consideradas não essenciais. As regiões de Bauru, Araçatuba, Franca, São José do Rio Preto, Piracicaba, Taubaté e Ribeirão Preto, atualmente na fase amarela, receberão classificação laranja. A Grande São Paulo e outras 5 áreas se mantêm na fase amarela. Uma nova reclassificação está prevista para o próximo dia 22. Recentemente, ao menos 18 prefeitos decidiram não seguir a determinação de Dória de proibir atividades consideradas não essenciais, como shoppings e restaurantes, durante o Natal e o Ano Novo. Ainda nessa edição, nós vamos falar mais sobre a situação em Manaus, mas nessa mesma entrevista coletiva em que o governador anunciou o aumento das restrições aqui em São Paulo, ele atribuiu ao presidente Jair Bolsonaro a culpa pela crise do oxigênio em Manaus. Vamos acompanhar. Gente, é o fim do mundo isso. Isso é o fim do mundo. Para quem é pai, quem é mãe, não ter oxigênio para beber, é uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Me choca isso como brasileiro. Então, o governador de São Paulo, João Dória, esse é o nosso primeiro tema do programa desta sexta. Começo com você, Constantino. Sua avaliação aí sobre a decisão do governador de retomar as restrições em parte do estado e também sobre essas declarações dele a respeito da crise em Manaus, atribuindo ao presidente Jair Bolsonaro. Constantino. Vitor, eu acho tudo isso muito lamentável, né? Eu confesso ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, eu já tinha dito isso ontem aqui, que eu estou realmente assim enojado com o grau de politização dessa pandemia e vem justamente daqueles que acusam o presidente de só pensar em 2022. E a figura principal talvez seja exatamente o governador João Dória, né? Cada vez mais demagogo, fez ali um discurso inflamado. É óbvio que ninguém acha aceitável uma criança ficar sem respirador, a situação que estamos vivendo em Manaus, apesar do que, como o mestre Augusto Nunes sempre gosta de lembrar, a situação em Manaus já é, né, de uma infraestrutura hospitalar totalmente decadente, insatisfatória. 85% dos leitos que foram criados ali para a pandemia já foram fechados. Eu quero lembrar a todos, né, caso a memória seja curta, que o prefeito de Manaus até o finalzinho do ano passado, né, era o Arthur Virgílio, né, tucano, próximo do Dória, e que quando pegou Covid, porque aliás todos eles pegaram, mas dizem tanto que temos que fazer X ou Y para evitar o contágio, quando ele pegou, ele foi se tratar com a esposa dele no Sírio Libanês, em São Paulo, né? Além disso, né, responsabilizar o presidente Bolsonaro dessa forma que eles têm feito, chamando para um panelaço, falando que é fascínora, que é genocida, isso é de uma insensibilidade para com quem está de fato sofrendo em Manaus. Isso não tem nada a ver com tentar resolver o problema, isso tem a ver com, de novo, politização e campanha eleitoral. É disso que se trata, mas o povo percebe, senhor governador, não pense que o povo está alheio a essa orquestra toda que vocês estão tentando empreender. Rodrigo Maia já falando que a questão do impeachment vai se tornar inevitável no futuro, o Luciano Huck falando em panelaço também, em sensação de impotência e culpando, apesar de reconhecer todas as dificuldades logísticas, culpando o próprio presidente depois pela crise em Manaus. E lembrando que Manaus é um lugar onde chegou o Covidão com força, né? Nós tivemos secretária de saúde presa, busca e apreensão na casa de governador, de vice-governador e por aí vai, né? Então, tudo isso é uma guerra de narrativas, é uma coisa um tanto abjeta de acompanhar como cidadão, como brasileiro, como ser humano, né? Porque estão sambando nos cadáveres. E eu também quero lembrar de mais uma informação, só para não deixar passar. Foi em Manaus, e eu não quero fazer aqui nenhum elo leviano, por óbvio, mas quero lembrar, né, que foi em Manaus que tivemos aquele fatídico estudo, entre aspas, que aplicaram cloroquina em doses cavalares, né, em alguns pacientes, levando inclusive a óbito, para concluírem depois que a cloroquina e a hidroxicloroquina eram medicamentos, tratamento precoce, ineficaz ou até perigoso, né? Foi em Manaus
que aconteceu aquilo. Então, usar o caso específico de Manaus para esse alarde todo, para essa campanha política, e já começar a falar em panelaço, em impeachment, em genocida de novo, em facínora, tudo isso de olho em 2022, enquanto que o povo está de fato precisando de ajuda e tem que tratar a sério essas questões. Uma pandemia é um fenômeno complexo. Você não tem uma bala de prata, você não tem uma solução mágica. Então, esses que estão falando que se tivesse lockdown, isso não teria acontecido, são levianos, são irresponsáveis. E falar isso em nome da ciência é pior ainda. Nós já falamos aqui várias vezes e eu repito, não há nenhuma comprovação científica disso. Não há. Então, essa volta das fases amarela, laranja, vermelha e o que mais a cor que o governador quiser inventar, pode criar a fase rosa, né? Nada disso vai impedir o contágio dessa forma. Já cansamos de falar isso nesse programa, mas eles insistem em fazer isso, essas medidas arbitrárias, em chamar de sociopata ou genocida quem diz que o lockdown não representa uma bala de prata, uma solução milagrosa, o que é irresponsável, leviano, incitando ódio contra deputados ligados ao presidente Bolsonaro, como tem feito com a deputada Bia Kicis, por exemplo. Tudo isso beira ao absurdo, né? A insensibilidade ímpar de quem só pensa em eleição e esquece, de fato, do povo de carne e osso lá fora. Você, Fiuza. Várias autoridades e políticos estão abrindo mão, né, renunciando, as autoridades, no caso, com o poder constituído, né, as suas possibilidades de atacar de fato a crise sanitária e contribuir, estão renunciando a isso, e outros políticos que poderiam estar contribuindo com ideias também estão renunciando a isso, pela política do chilique, né? Essa batidinha de telefone do Dória, aí ninguém acredita nisso, porque o governador de São Paulo, João Dória, é aquele que decretou lockdown no Natal e Réveillon e foi para Miami, onde no estado da Flórida, onde não tinha lockdown, né? É aquele que vende a vacina como panaceia, e o instituto, né, responsável pela divulgação disso não consegue nem chegar a uma conclusão sobre a eficácia dessa vacina. Isso aí não é sério, né? Nada disso aí é sério. E essas autoridades locais, elas terão que ser responsabilizadas, porque uma decisão do Supremo Tribunal Federal retirou do governo nacional a possibilidade de comandar o enfrentamento à pandemia. O STF criou a pandemia estadual, a pandemia municipal. E no Amazonas nós vimos o Covidão, nós vimos números estatísticos sendo fabricados para aumentar a dotação de verbas emergenciais para roubar, para comprar respirador em loja de vinho,